E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube. E já prepara o seu café porque vem uma análise sensacional para mostrar algumas operações que com muita paciência agora vieram para o positivo. Foram operações que nós esperamos o momento ideal do mercado para poder visualizar seus resultados e agora praticamente já podemos colher os frutos desse momento de paciência. Fechado? E agora, vamos lá, compartilhando direto a tela com você. Primeiro eu vou mostrar as operações direto na plataforma, depois vou lá no TradingView mostrar qual foi toda a análise. Mas então, temos lá Chainlink e Cardano, foram as duas últimas que restaram aí de toda a minha movimentação do mercado cripto na parte especulativa. Movimentos bem interessantes. Até então, a Link chegou positivar ao longo dessa semana em que eu estou gravando esse conteúdo, 64% desde o momento da compra. Eu comprei ali aproximadamente 15 dólares e agora está na faixa dos 22. Cardano, situação muito parecida, ela corrigiu um pouco mais desse último movimento diário, mas está lá, chegou a evoluir no movimento de 38%, 39%. Essa foi comprada a 73 centavos e ontem chegou a 1 dólar. Então, para você ver que interessante, que são movimentos extensos do preço, não é algo que acontece de um dia para o outro, e muito menos a operação. Se você olhar aqui no histórico, as duas operações foram abertas com intervalo ali de um dia de diferença, sendo a Link no dia 18 de maio e a Cardano no dia 19. E hoje nós estamos conversando em 14 de agosto. Então essas operações, para chegarem no patamar que chegaram agora, percorreram por um bom tempo. Tá? Nós estamos falando de aproximadamente 3 meses, quase lá dentro dessa faixa dos 3 meses. Então são operações que, apesar de demorarem, nós trabalhamos um risco fixo, percentual, aproximado de 3%. Por ser operação de swing trade, nós deixamos o risco um pouco maior no percentual. E o retorno, que em algum caso, aqui como a gente pega o da Link, onde nós temos lá esse risco de 5.500 pontos para um retorno de 15. Então a gente está falando de 1 para 3 praticamente. Eu estou arriscando 3% do meu capital para buscar quase 10% de lucro. Mesma coisa aqui, Cardano, onde nós tivemos um risco de 2.500 pontos para um alvo de quase 6. Nós tivemos pouco mais de um risco-retorno de 1 para 2. São duas operações que facilmente vão me retornar mais de 15% de lucro depois do alvo final, beleza? Agora vem um ponto muito importante que muitos me perguntam: qual é a estratégia que eu utilizo para esse tipo de operação? Obviamente, a análise técnica por si só, ela ajuda a direcionar o timing, o momento da compra, mas é só isso? Então, vamos lá direto para o TradingView, e aqui nós começamos direto no gráfico da Link, e eu lembro que tem algumas coisas importantes que a Link acabou deixando para a gente na análise técnica, lá pelo tempo gráfico semanal, pelo tempo gráfico mensal também, e que foram cruciais para essa operação. Primeiro é a tendência. Se vocês olharem aqui para o movimento de linha de tendência, essa Chainlink ela permaneceu estável acima de uma LTA, beleza? Então é um ponto que me facilitou muito o direcionamento da operação, inclusive, dependendo da forma como você estabelecia essa análise, ela até mesmo te entregava um canal de alta. Se a gente pega aqui a ferramenta do canal paralelo, provavelmente, de forma perfeita, inclusive onde o mercado está dificultando hoje é no 50% desse canal. Então está bem definido a forma como eu estabeleci esse trade. Agora, esse não é um dos únicos pontos. Tá? Isso me ajuda com o timing, o momento onde eu vou comprar. Mas e a proteção da operação? Porque eu não comprei no momento ideal. Se você olhar aqui, eu vou colocar o histórico de negociação desse trade. Eu não sei se ele vai aparecer aqui direto para você, mas eu posso mostrar direto pela data. Como a Cardano eu comprei no dia 19 de maio, você vai ver que dia 19 de maio foi aqui. Então eu comprei nesse dia. Vou marcar com a seta aqui. Comprei nesse dia, vou tirar essa marcação. Isso significa que depois da minha compra, ela positivou 14%, depois afundou. Chegou a cair 30%. Faltou, para ser exato, 5,8% para essa operação, me dá loss. Agora, não aconteceu o loss, obviamente, tem um porquê técnico por trás disso, e ele é importante para você perceber
o estratégico do stop loss, muito mais do que o porquê eu abri a operação. A Link, mesma situação, vamos voltar lá, que é o que a gente estava conversando, eu não sei se vai aparecer o histórico dessa operação aqui, onde eu abri, não apareceu, mas eu comprei essa no dia 18, um dia antes, lá da Cardano. Então, dia 18 foi aqui, ó. E essa cripto também, ela ficou um pouquinho mais distante de dar loss, mas no momento que eu comprei, ela chegou a cair 27%. Faltou muito pouco para atingir o meu stop, mas 12% de queda tinha me estopado. E depois, o mercado reverteu, né? Desde aquela mínima para cá já foi mais de 100% de movimento. E tudo isso tem um porquê. Os meus stops, eu costumo dizer que são stops escondidos do mercado. Não são apenas stops técnicos com base em topos e fundos. Esses topos e fundos, eles são importantes? Então é isso que eu acabo atribuindo. Como que eu vejo a importância dos topos e fundos? Começando aqui pela Chainlink, uma coisa relevante no momento da minha análise foi qual é o fundo que foi determinado nesse movimento. Tá? Então aqui, a última alta que a Link teve depois que eu busquei a compra foi essa alta aqui, ó, que veio lá do mês de outubro. Foi essa alta. Quando a Link volta totalmente para o suporte, ou seja, ela invalida, ela voltou 100% do movimento, não tem como usar FIBO, porque voltou tudo. Aí ela me entrega alguns parâmetros importantes dessa operação. Primeiro, quais são os níveis de suporte importantes? Se vocês forem aqui novamente lá pelo MetaTrader, o meu loss dessa operação ela ficou em aproximadamente 9,50. Vamos marcar aqui dentro do TradingView para você ver esses 9,50. Então, minha operação ela foi feita mais ou menos aqui e o stop ficou em 9,50. Legal. Tá lá. E o alvo, não importa, ficou lá para cima. Com esse stop nos 9,50, olha as regiões que eu respeitei aqui embaixo. Então, outubro de 2024, novembro, são regiões onde o preço iniciou uma forte movimentação de alta. Então, é a base de um movimento comprador. Beleza? Não chegou a ser a mínima de 2024, mas é a base do movimento de extensão de alta. O que isso quer dizer? Se essa operação realmente me estopasse, muito provavelmente essa Link estaria se encaminhando lá para a mínima de 2024. Aonde está a mínima de 2024? Está aqui, ó, em agosto. Tá? Aqui é o ponto mais baixo, vou marcar de vermelho para você visualizar melhor. Tá bom? Então, sempre tem um motivo pelo qual o seu stop fique posicionado. Nesse caso o meu loss ficou aqui, porque se a operação viesse e me desse loss, estaria rompendo a mínima lá do mês de novembro. Se estivesse rompendo esse suporte, o alvo era lá na mínima de 2024, em 7,90. Então quer dizer, pô, meu stop já ficaria muito caro colocar lá embaixo. Por isso que eu deixei aqui e você percebe que o mercado respeitou essa zona de preço. Beleza? Então é determinante tanto quanto encontrar o timing de você entrar bem numa operação, também saber proteger o stop, porque muitas vezes pode acontecer da tua operação por uma situação muito breve tirar você e depois seguir dentro daquilo que era esperado. Vamos para Cardano. Olha só, a Cardano é um caso bem legal. Essa daqui é um caso mais didático, um pouco mais fácil de entendimento do que a própria Link. Tá? Vamos lá. Então, trazendo aqui para a análise da Cardano, se vocês colocarem aqui num gráfico semanal, a Cardano ela tem algumas diferenças da Link. Para começar, que o movimento que a Cardano subiu desde novembro de 2024, no mesmo ciclo que a Link subiu, a Cardano não devolveu tudo. Então a base do movimento da Cardano é aqui. Ela começou aqui. Subiu, corrigiu o Fibo. Então existe nível de Fibonacci dentro da onda de alta da Cardano. Tá lá. O que é interessante? Eu abri essa operação lá pelo dia 18 e 19. Eu vou marcar aqui dia 18 ou 19 de maio. Foi mais ou menos aqui, ó. Perfeito. O meu loss dessa operação, voltando ao MT5, ficou em 48 centavos. Vamos marcar aqui os 48 centavos, que quase deu esse stop. O alvo também não importa, ficou lá para cima. Olha que interessante. Meu stop chegou muito perto de ser atingido. Por que eu coloquei o meu loss aqui? Porque junto com o 61.8, que forma um nível de suporte relevante do preço,
eu tenho as mínimas de 2025. Então, o ponto mais baixo do ano de 2025 tinha sido aqui em janeiro. Olha lá. E já tinha sido respeitado, então, aqui no mês de abril. E eu, que fui operar aqui em cima, deixei meu stop abaixo, porque eu falei, vai que o preço busca esse suporte e retrai. Ele bateu certinho e retraiu. Então foi mais um stop escondido do mercado que ficou muito bem posicionado. Aqui tem uma situação muito interessante. O rompimento dessa mínima levaria o preço do mercado a renovar novos pontos mais baixos, novos fundos, podendo ser em 78 da FIBO ou a base do movimento, lá em 32 centavos. E qualquer uma das situações que eu posicionasse o meu stop ficaria com um loss caro em relação ao retorno que eu estou buscando. Essa operação por si só, ali na faixa dos 48 centavos, me entregou um risco-retorno, se a gente pode olhar até onde está o nosso alvo, o primeiro alvo em 1,30. Então, se eu colocar aqui lá no TradingView 1,30, ó, pronto. Risco-retorno 2,0, ou seja, 1 de risco para 2 de retorno. A Link é a mesma situação, apesar de essas operações eu sempre colocar gains parciais, tá lá a Link com stop em 9,90 com alvo aproximado de o primeiro 30 dólares. Vamos ver aqui onde ficam os 30. Tá aqui os 30, ó. Então a gente tem quase 1 para 3, né? 1 para 2,7. Para cada 1%, 2,7 de retorno. Tá? Então, para você entender que nem sempre setup, o porquê você compra, o momento que você compra, não é tão importante também, né, quanto o stop loss, onde você posiciona o stop loss. Sempre tem um motivo técnico, além de ser um topo, além de ser um fundo. Esse topo, o que ele representa na cronologia do tempo ali? É a mínima de algum mês? É a mínima de algum ano? Ainda mais importante? É a mínima ou a máxima de algum período? Isso ajuda a agregar a probabilidade de rejeição, caso o preço venha acontecer ali no movimento contrário. Igual a gente viu na Cardano, chegou muito perto de atingir o meu loss, mas por ser mínima do nosso atual ano, junto com a região de FIBO, direcionou perfeitamente esse trade. Tranquilo? Lembrando que essas operações foram feitas dentro da mentoria Código Gênesis com o pessoal que faz parte da tribo. Então são operações exclusivas que nós estamos acompanhando aí há aproximadamente 3 meses, em tempo real, inclusive, com um grupo com esse pessoal da mentoria, onde eu vou atualizando tudo conforme for necessário. Inclusive, nesse momento é um momento ideal de a gente pegar e arrastar esses stops para o 0 a 0 e curtir o desenvolvimento da operação. Para você que quer ter mais atualizações como essa em tempo real, para mostrar essas operações, toda essa didática por trás delas, considere se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação de mais vídeos. E claro, vou deixar meu Instagram abaixo, caso você tenha alguma dúvida, estou sempre à disposição. Valeu, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.